Hoje eu quero compartilhar com você um tema da Palavra de Deus que nós temos desenvolvido na Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. E o tema trata a respeito de oração. Nós estamos falando sobre oração e na sequência dos estudos estaremos falando sobre jejum. Especificamente para que nós possamos compreender com clareza, temos visto sobre oração com os temas vamos orar, maneira de como falar com Deus e intercedendo uns pelos outros, que é o tema desse momento. Depois, na sequência, nós vamos observar o que é jejuar, a tentação de Cristo em jejum, o jejum que agrada a Deus. E dessa maneira estamos estudando sobre a vida de fortalecimento espiritual para a igreja do Senhor enfrentar todo e qualquer problema. O tema desse momento, que fala sobre interceder, intercedendo uns pelos outros, tem como o versículo principal Tiago, capítulo 5, verso 13. Este é o versículo que nós vamos dar partida então, para tratarmos sobre intercessão uns pelos outros. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela oportunidade que nos dá de aprendermos do Senhor. Te agradecemos e suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito sobre todos aqueles que estiverem ouvindo e vendo este vídeo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 13 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago 5,13. A nossa pergunta inicial, eu gosto muito de começar com perguntas para a nossa reflexão. Como é possível Deus ouvir nossas orações se somos tão falhos? Como é possível Deus ouvir a nossa voz se somos tão pecadores? A palavra de Deus em Salmo, no Salmo número 14, versículo 3, nos diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. E desse modo ela é muito enfática, falando sobre a raça humana. Todos se extraviaram, todos são pecadores. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 10, a palavra de Deus diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Romanos 3, versículo 10. Também em Romanos 3 encontramos, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Mesmo capítulo de Romanos 3, agora, porém, versículo 12. Na verdade, Deus ouve a oração do seu povo. E ouve a oração do seu povo por intermédio de um mediador. Por intermédio de Cristo Jesus. Jesus é o mediador entre os homens e Deus. A mediação de Cristo é sublime, benefício espiritual ao extremo para toda a igreja do Senhor Jesus. Nós somos ouvidos, atendidos, porque Jesus Cristo é quem nos representa diante de Deus Pai. Por isso, então, as nossas orações, mesmo nós, infelizmente, nos acidentando com o pecado, nos achegando arrependidos ao Senhor, somos ouvidos por Deus, porque Cristo pagou pelos nossos, o castigo pelos nossos pecados. Em Romanos, capítulo 8, versículo 34, a palavra de Deus diz, quem os condenará? Está falando da igreja. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também
intercede por nós. Perceba a atuação de Jesus Cristo. O papel de Jesus Cristo, que não simplesmente morreu no nosso lugar, morreu no lugar da Igreja de Cristo, de todo o povo de Deus, como ele também intercede pela Igreja. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 25, nos apresenta uma passagem de Paulo bastante enfática, falando do conflito de Paulo, um crente que estava numa luta interna. E olha só o que a palavra de Deus diz. Preste atenção. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Veja aqui a expressão de gratidão de Paulo pela solução apresentada por Deus. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo, portanto, apresenta a realidade de muitos de nós. Paulo expressa entender a lei do Senhor, a lei de Deus, expressa entender racionalmente a lei do Senhor, mas a sua carne, mas as tentações tentam conduzi-lo por um comportamento reprovado diante de Deus. E há então aquela luta interna. Este homem de Deus, reconhecidamente homem de Deus, Paulo, grande missionário do Novo Testamento, homem que foi usado por Deus para escrever o maior número de escritos do Novo Testamento. Este homem revela compreender a palavra de Deus, querer se voltar para o Senhor a cada dia, fazendo o que é correto. No entanto, ele expressa também a sua pecaminosidade, dificuldade em acertar com o que Deus espera dele. Né? Em João, capítulo de número 15, Evangelho de João, capítulo 15, e versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Jesus é quem fala. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então há uma situação muito interessante aqui do povo de Deus para com o seu relacionamento com Deus. Deus mesmo é que vem ao encontro do pecador. O nosso tema nesse momento é sobre interceder uns pelos outros. A nossa pergunta é: como pode nós, pecadores, orarmos a Deus e sermos atendidos? A resposta é que de nós mesmos nós não podemos. De nós mesmos nós não temos condições de atrair a atenção de Deus. Nós não temos condições de falar e sermos ouvidos pelo Senhor, a não ser que alguém se coloque entre Deus e os homens.
E é aí então que nós encontramos Jesus Cristo intercedendo, Jesus Cristo se colocando não apenas na cruz do Calvário entre Deus e você, mas também no tempo presente, Jesus Cristo intercedendo junto ao Pai por você. Paulo surge na nossa reflexão nesse momento, expressando, ilustrando a nossa realidade. Você compreende a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus que está na sua língua materna. Você não precisa entender o grego, o hebraico, o latim, o aramaico para poder tomar conhecimento da palavra de Deus. Ela está em várias versões, em várias línguas. E está em português claramente para que nós possamos compreender. E nós sabemos ao ler ela o que é certo, o que é errado, mas temos a necessidade de um mediador. De alguém que se coloque entre Deus e nós. E que torne possível a nossa comunicação interrompida com o Pai. Essa comunicação que foi interrompida por causa do pecado. Essa comunicação que foi interrompida por causa do orgulho do homem. Pense bem. A palavra de Deus apresenta desde o Antigo Testamento um Deus que se relaciona, um Deus que vai ao encontro do homem, um Deus que cria todas as coisas para a sua glória, o Deus que cria o ser humano e a humanidade para a glória dele, o Deus que vê a sua criação tomando uma atitude horrenda, pecaminosa, querendo tomar o lugar de Deus, servindo a criatura ao invés do Criador, e isso acontece desde o Jardim do Éden. E nos nossos dias, como isso é visível? As pessoas querem tomar decisões sem buscar o Senhor. Querem decidir o que fazer sem orar. E algumas até dizem, mas eu vou orar se Deus não me ouve. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, o Pai, ouve a oração do seu povo por intermédio de Cristo Jesus. É interessante, no Antigo Testamento, quando nós olhamos, a questão dos mediadores. E eu quero trazer 2 exemplos aqui de mediadores, sem perder o nosso foco, que é oração intercessória, intercedendo uns pelos outros. E a nossa pergunta inicial é: como Deus pode me ouvir se eu sou tão pecador? Estamos trazendo à mente que Deus ouve nossas orações por intermédio de Cristo Jesus. Tem um mediador que está entre Deus e os homens. Mas no Antigo Testamento eu quero trazer à mente agora Moisés e fazer um contraponto de Moisés com Jesus, Davi e Jesus. Observe Moisés, na passagem de Êxodo 32, versículo 11 a 24. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência,
para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um lado e de outro lado estavam escritas as tábuas. Eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, e é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Êxodo 32, versículo 11 a 24. O que eu quero destacar aqui nessa grande passagem é exatamente a situação de Moisés como intercessor, mediador entre Deus e o povo. Nós temos um Moisés que fala com Deus, que ouve Deus, e traz para o povo aquilo que o povo deveria fazer, a instrução do Senhor. Nós temos um Moisés que chega diante de Deus e apresenta a questão do povo. Temos um Moisés que chega diante do povo e apresenta a lei do Senhor. Temos aí a imagem de um mediador. No entanto, esse mediador não é um mediador perfeito. E por vários momentos percebemos esse mediador irado. E nesse fato específico, ele quebra as tábuas da lei que o Senhor havia feito. De modo que Moisés deixa transparecer de modo não saudável a sua ira destruidora. Temos uma outra situação, Davi colocado como mediador também. Davi deveria representar o reino, o reinado de Deus sobre o povo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 a 13, a palavra de Deus diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, se tratando a respeito de Davi, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E assim Davi é escolhido e ungido para ser rei. Em 2 Samuel, capítulo 5, verso 12, a palavra de Deus diz: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Davi deveria conduzir o povo de Deus num reinado que glorificasse a Deus. No entanto, nós conhecemos a história de Davi e um reinado que teve falhas. Ainda em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 21, a palavra de Deus diz: disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor.
sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Davi tinha convicção de ser escolhido do Senhor. Davi tinha convicção de que deveria expressar, espelhar a direção de Deus sobre o povo. Mas nós sabemos quadros, situações da vida do reinado de Davi que não glorificou o Senhor. A morte de Urias, coabitar com Batseba, situações, dentre outras, que expressam uma falha no reinado de Davi. Um homem que deveria estar na batalha no momento da peleja, no entanto, estava fora do campo de batalha, no lugar errado. Vemos tanto Moisés quanto Davi, dois personagens que claramente são mediadores entre Deus e o povo, expressam para o povo, representam para o povo atributos, princípios de Deus, no entanto são falhos. E é nesse momento que nós refletimos novamente sobre a questão do nosso tema. Nosso tema é intercessão uns pelos outros. Como podemos orar ao Senhor e sermos ouvidos se somos tão pecadores? Cristo é um mediador que possibilita a nossa comunicação com o Pai. E no Antigo Testamento temos sombras daquilo que Jesus é, então, no Novo Testamento, de modo perfeito. Vemos que o ser humano, como Paulo, mesmo conhecendo a lei de Deus, ele tinha uma luta interna como você e como eu. Sabendo o que é certo, com dificuldade muitas vezes de acertar nas atitudes, por dar vazão ao seu coração. No Antigo Testamento, Moisés e Davi, apontado como dois servos do Senhor que deveriam espelhar Deus diante do povo, mas que falharam. E agora nós olhamos com mais atenção para o Novo Testamento em Hebreus capítulo 9, versículo 23 e 28, onde agora fala sobre Jesus Cristo e a diferença desse sacerdócio em relação ao Antigo Testamento, aos sacerdotes do Antigo Testamento, aos representantes de Deus do Antigo Testamento, aos mediadores, podemos assim dizer. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 23 a 28, da seguinte maneira: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo do Santo com o sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 23 a 28. E Hebreus, dessa maneira, nos apresenta Cristo como um representante, um mediador perfeito. Paulo ainda vai falar em Romanos da seguinte maneira: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33. Cristo é um mediador suficiente e perfeito para todo o povo de Deus. As nossas orações são ouvidas graças
a Cristo Jesus. As tuas orações são ouvidas por meio de Jesus Cristo. Por isso também a palavra de Deus nos instrui a orarmos em nome de Jesus Cristo. A bem da verdade, nós não sabemos orar como convém. Romanos 8:26 nos diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito de Deus, ele nos auxilia nas nossas fraquezas. A palavra assistir é dar assistência aqui em Romanos 8:26. O Espírito nos dá assistência, nos ajuda, nos auxilia nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. Não como convém. Então o Espírito de Deus intercede, de modo que nós não conseguimos compreender a maneira como ele fala com o Pai. A palavra de Deus nos diz que é com gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos reproduzir isso. Esses gemidos inexprimíveis não é produzido pelo homem, mas pelo Espírito de Deus. Em Lucas 11:1, os discípulos claramente demonstram não saber orar. E eles pedem a Cristo para que ensine eles a orar. E a palavra de Deus em Lucas 11:1 diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí o que nós temos? Lucas capítulo 11, verso 2 em diante, o modelo da oração do Pai Nosso. Onde Jesus nos dá um modelo realmente de oração para nós seguirmos. Jesus nos dá um modelo de oração. Não algo para que nós venhamos a repetir, copiando apenas, mas para que nós venhamos a refletir nos itens desta oração, desses pedidos e da glorificação a Deus. Jesus mesmo e o Espírito de Deus intercede pela igreja do Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o que diz Romanos 8:34. Veja que a nossa reflexão sobre oração nos apresenta que nós de fato somos pecadores. Temos uma luta interna, como Paulo. E que, apesar dessa luta interna, e apesar de conhecermos a palavra de Deus, nós temos um mediador perfeito, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus e o Espírito de Deus intercede por nós e permite que nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. A palavra de Deus nos ensina ainda a orarmos em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus é orarmos por intermédio dele. Entendermos o que Cristo aprova e então, por intermédio de Cristo, pedirmos a Deus. Desse modo, nós podemos compreender um pouco melhor e estarmos preparados para refletir sobre o fato de orar uns pelos outros. Sozinho, o homem não consegue ser ouvido por Deus. Sem a mediação de Cristo Jesus, o homem não consegue ser ouvido por Deus. Eu quero deixar nesse momento mas algumas perguntas para refletir. E a primeira delas é: se somos pecadores, como pode Deus ouvir e atender nossas orações? Nós tratamos sobre isso hoje. Como que nós sintetizamos uma resposta sobre isso? Porque a oração de Jesus é uma intercessão eficiente por nós diante de Deus Pai? Você consegue responder a essa pergunta? Por que Jesus tem uma intercessão eficiente, perfeita
em nosso favor diante de Deus Pai? Tente responder essa pergunta. O que a intercessão de Jesus por nós trabalha em nosso caráter? Veja, o que a intercessão de Jesus por nós, homens e mulheres pecadores, o que a intercessão perfeita de Jesus trabalha em nosso caráter. E por último, como você pode aplicar esse ensinamento no seu convívio familiar? O ensinamento de hoje foi que nós não podemos nos achegar a Deus e sermos ouvidos por Deus sem a intercessão de Jesus. O que isso altera? O que isso interfere? O que isso trabalha nos nossos relacionamentos dentro de casa? Tente responder essas questões. Se desejar, coloque nos comentários desse vídeo também, para que a gente possa ler e nós conversamos no próximo domingo, se Deus quiser. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por este momento, pela reflexão nesse primeiro vídeo de escola dominical que estamos fazendo. Nós te suplicamos que o Senhor nos auxilie a realizar, a usar essas ferramentas de modo que melhor glorifique o teu nome. Obrigado pela intercessão de Cristo Jesus e do Espírito Santo por nós, nos auxiliando nessa comunicação com Deus Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.